não estará na altura de ter uma casa de férias? Passe pelo crédito. Crédito Predial Português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. Inversão no mapa político dos Açores. O PS ganhou as eleições regionais pela primeira vez e o seu líder vai ser chamado para formar governo. A vitória socialista foi anunciada cedo, mas a configuração final é bastante diferente das primeiras projeções. O PS teve mais votos, mas o mesmo número de deputados que o PSD, e com este cenário, o PP vai ser o Partido Charneira. Foi a primeira vitória socialista na história das eleições açorianas. Por isso, esta noite foi de euforia e a festa tomou conta das ruas. O PS venceu com 51,88% dos votos e elegeu 24 deputados, os mesmos que o PSD, que se ficou pelos 46,41%. O PP, com 8,3%, elegeu 3 deputados e a CDU apenas 1. Ao líder do PS Açores, coube o discurso da vitória. Estes resultados eleitorais conferem, em primeiro lugar, uma vitória ao Partido Socialista. Quem vence as eleições, em qualquer país ou região do mundo, é quem obtém mais votos da população eleitoral que lhe está subjacente. Quer com maioria absoluta, quer com maioria relativa, como sempre disse ao longo da campanha eleitoral, o diálogo é fundamental. Pela primeira vez, os Açores vão ter um governo socialista. O líder do Executivo será Carlos César, o homem que substituiu Martins Goulart e que fez um enorme esforço de renovação do partido. A caminho dos 40 anos, César chega ao poder, mesmo que de forma menos folgada do que estaria previsto. Carlos César tem 39 anos e foi a segunda vez que concorreu a presidente do Governo Regional. Desde muito jovem que se interessa por causas públicas. Aos 14 anos já militava na oposição democrática, tendo Jaime Gama como padrinho. Colaborou na imprensa regional e depois do 25 de Abril inscreveu-se no PS, tendo sido um dos fundadores da Juventude Socialista Açoriana. Em 78 veio para Lisboa como adjunto do secretário de Estado da Administração Interna do 2º Governo Constitucional. 2 anos depois, regressou aos Açores como deputado da Assembleia Regional, onde chegou à vice-presidência. Foi sempre uma figura de proa do PS Açores, mas só com o afastamento de Martins Goulart, no rescaldo da derrota das eleições regionais de 92, Carlos César chegou à liderança do PS Açores. Hoje está à beira de conseguir uma vitória histórica. Na Madeira, Alberto João Jardim conseguiu uma nova maioria absoluta à frente do PSD madeirense, neste caso com mais 2 deputados que no anterior mandato. O PS conseguiu apenas aumentar o número de lugares no Parlamento de 12 para 13 representantes, situando-se a 32 pontos percentuais dos sociais-democratas. Foi mais uma vitória esmagadora de Alberto João Jardim, com mais de 56% dos votos que lhe dão direito a 41 deputados na Assembleia Regional, mais 2 que nas últimas eleições. O PS subiu 2% no número de votos, mas nem assim conseguiu chegar aos 25%. Elegeu 13 deputados, apenas mais um que há 4 anos. O PP, com pouco mais de 7%, elegeu 2 deputados. A coligação PCP-PEV situou-se nos 4% e duplicou o número de deputados no Parlamento Regional de 1 para 2. A UDP, também com 4%, perdeu um mandato, mas mantém a representação num Parlamento à medida de Alberto João Jardim. Esta vitória é sua ou é do PSD? É do PSD e é sobretudo do povo madeirense. O povo madeirense viveu estes 20 anos numa constante mobilização. É um caso raro, como é que explica a sua longevidade? Não sou assim tão velho, tenho 53 anos. E, embora tenha tomado a decisão de não concorrer mais às eleições regionais da Madeira, e essa decisão é inexorável, eu ainda vou dar luta para 99 lá no continente. E enquanto não chegam as legislativas de 99, na Madeira festeja-se mais uma vitória de Alberto João.
Ganhou o homem, que simboliza o mais longo fenómeno de longevidade da cena política portuguesa do pós-25 de abril. João Jardim diz que entra no seu último mandato e que se prepara para mudar de vida. Há 18 anos assumiu a liderança do Governo Regional da Madeira e nunca mais a perdeu. Mandatos já lá vão 5 e todos com maioria absoluta. Adorado por uns, criticado por muitos, é o político de todos os recordes. Desde as legislativas regionais às nacionais, passando pelas europeias, Alberto João já arrecadou 25 atos eleitorais. Boa disposição, muita confiança e respostas na ponta da língua são as habituais armas de campanha. Com mais esta vitória, que já dedicou a Marcelo Rebelo de Sousa, Alberto João deixou a promessa, depois desta, vai mesmo mudar de vida. Depois do intervalo, atenções viradas para um incêndio esta noite em Coimbra e também para a vitória do Benfica frente ao Salgueiros, que isolou a equipa no comando do campeonato. Até já. Asterix invade a Lusitânia. Novo álbum Asterix, o pesadelo de Obelix. Compre já, antes que desapareça. O princípio foi... Pedro Pedreiro tem ser esperando o trem. Depois foram os 4 anos mais ricos de Chico A Buarque. Rita levou meu sorriso. Reunimos esses 4 anos num espetacular álbum duplo. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Chico Buarque, o princípio. Vale a pena ter. Coisas de amor. O Benfica isolou-se esta tarde no comando do Campeonato Português. Cumprida a 6ª jornada, o clube tem 16 pontos, mais um que o Futebol Clube do Porto e mais 2 que o Sporting. As Águias venceram o Salgueiros na Maia por 1-0, golo do brasileiro Donizete. Este golo solitário do avançado benfiquista não só projeta a equipa para o comando do campeonato, como projeta o próprio Donizete para a liderança da lista dos melhores marcadores. Aqui vemos em repetição o golo marcado de cabeça por Donizete. Esta noite, na Baixa de Coimbra, um incêndio deflagrou numa antiga fábrica de produtos alimentares. Os bombeiros controlaram o fogo, mas enfrentaram dificuldades no combate às chamas devido às ruas estreitas daquela zona da cidade. Foi mais um aviso na noite de Coimbra para os incêndios na Baixa da cidade. Desta vez, o fogo apareceu numas instalações fabris abandonadas e os bombeiros de 3 corporações tiveram algumas dificuldades devido aos acessos difíceis através de ruas estreitas. As chamas estavam assim já por telhado, de várias partes, a parte superior e a parte inferior. Temos um bocado de dificuldade de entrar aqui nesta zona, simplesmente tivemos sorte no aspecto em que os portões da fábrica estavam abertos e nós conseguimos meter o alto pesado que nós temos por aquela zona que nos resolveu o problema. Senão seria complicado? Sim, isso é um bocado complicado no aspecto em que estão aqui várias viaturas estacionadas nesta rua onde nós nos encontramos, nós queremos cá entrar com as viaturas e não podemos. O trânsito na Baixa esteve condicionado durante cerca de 1 hora. Na origem do incêndio deverá ter estado uma fogueira que um grupo de indivíduos acendeu no interior da fábrica, não havendo motivos para outras suspeitas. Aqui é um caso muito específico. Trata-se de um conjunto de antigos armazéns que estão abandonados e que têm vindo a ter alguma ocupação marginalizada e onde provavelmente alguma fogueira ou coisa parecida pode ter sido o rastilho do incêndio. Desta vez não passou de um susto, mas foi mais um incêndio na Baixa de Coimbra. O Papa João Paulo II apareceu esta manhã em público pela primeira vez desde que foi operado há 5 dias ao apêndice. O Papa surgiu à janela do seu quarto, no 10º andar da Policlínica Gemelli, e falou aos milhares de fiéis que ali se juntaram. Ringrazio questo Vaticano numero 3, questo Policlinico Gemelli per tutto bene che ho incontrato qui, dai professori, dai medici, dalle suore, da tutto il personale. E poi ringrazio a voi pellegrini che avete questa volta trovato la strada verso questo Vaticano numero 3 per essere insieme e pregare insieme e cantare insieme. Saluto tutti italiani, diverse nazionalità, saluto polacchi, witam
E a tutti voglio ancora una volta viva voce dare la benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso tornare nella camera di letto. Sia lodato Gesù Cristo. Arrivederci. Thanks, Boże. A chuva prejudicou hoje a peregrinação do 13 de outubro no Santuário de Fátima. Mesmo assim, milhares de fiéis concentraram-se na Cova da Iria para as tradicionais celebrações. 79 anos depois da última aparição aos pastorinhos, as cerimónias deste ano tinham um anfitrião muito peculiar. O cardeal Ratzinger, oficialmente, é ele o guardião do terceiro segredo de Fátima. O cardeal falou aos jornalistas sobre todos os assuntos, menos sobre o segredo, justamente por ser segredo. As expectativas recaíam todas neste cardeal que veio de Roma. É o número 3 do Vaticano e um dos eleitos que conhece o segredo, mas apesar das muitas perguntas, não deixou nenhuma pista. Ma io ci ho detto che la Madonna non intende far paura, neppure intende, diciamo, fare il mestiere di giornalista e di dire oggi quanto i giornalisti diranno in 30 anni. Questo non è l'impegno della Madonna, quindi non queste categorie. Boa disposição, mas quanto ao segredo, para desvendar no futuro, se algum Papa quiser. Publicados, por exemplo, Timor, Indonésia e o Nobel da Paz para um bispo da Igreja. Timor, je ne le sais pas dans les détails, surtout aussi parce que j'étais déjà parti quand j'ai reçu cette notice. Donc sur ça, je ne peux pas donner des comment, mais je suis sûr que le Vatican est heureux si un évêque catholique qui est un vrai pasteur des âmes dans son travail pastoral, qui est un travail de foi, réussit aussi à réconcilier les hommes et être un homme de paix, un exemple pour le monde. E o cardeal Ratzinger não foi embora sem antes participar no referendo da SIC. Um padre deve poder casar? E che il celibato, con una tradizione che va quasi all'età apostolica, è di una tale importanza che non si aspetti da un cambiamento eventuale. Ratzinger, cardeal, diplomata e teórico da Igreja, no final da peregrinação de outubro de 96. Damon Hill é o novo campeão mundial de Fórmula 1. O piloto britânico obteve o título no circuito de Suzuka, no Japão. Venceu a corrida e sagrou-se campeão mundial. O seu único rival na conquista do título, o canadiano Jacques Villeneuve, foi forçado a desistir devido a um acidente à 37ª volta. Foi a festa dos britânicos e a desilusão para os canadianos. Emocionado, Damon Hill celebrou a vitória e o título de campeão, mais valorizado ainda pelo facto de ele ter sido dispensado pela Williams-Renault. O português Pedro Lamy conseguiu o 12º lugar nesta última prova do campeonato. Shimon Peres e Yasser Arafat reuniram-se hoje em Nablus para discutir o processo de paz do Médio Oriente, uma reunião informal que contou com o apoio do atual primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O líder da oposição discutiu com Arafat as formas de salvar o processo. Shimon Peres encorajou o presidente da autoridade palestiniana a não desistir de lutar pela paz na região. Como ministro dos Estrangeiros e mais tarde como primeiro-ministro, Peres foi um dos principais arquitetos dos acordos israelo-árabes. A imprensa israelita desta manhã desvaloriza este encontro e diz que a maioria dos dirigentes do mundo árabe pretende boicotar as reuniões formais com o atual chefe do governo, o conservador Netanyahu, uma medida que se deverá manter, aliás, até que Israel anuncie uma data fixa para a retirada das suas tropas da cidade de Hebron. Para já, os Estados Unidos pediram o adiamento do início das negociações, que deveriam recomeçar hoje em Taba. Elas foram adiadas por um dia para que as duas partes aproximem as suas posições. No Afeganistão, os rebeldes talibã enfrentam a contraofensiva das tropas leais ao anterior governo. Os militares, liderados por Hamad Massoud, já controlam a sede da linha da frente do movimento islâmico e assaltaram a zona a sul de Cabul. A cidade tomada era um dos redutos dos talibã. Os ataques das tropas governamentais desorientaram os rebeldes, que ripostaram com tiros de artilharia pesada.
As tropas governamentais recuperam, aliás, terreno a olhos vistos desde que iniciaram a contraofensiva na semana passada. Atuam em pequenos grupos, bem armados e bem treinados e utilizam a técnica da surpresa contra os rebeldes. Paris foi hoje palco de duas passagens de modelo consideradas de grande qualidade. A coleção Primavera-Verão 1997 de Paco Rabanne trouxe à memória as suas primeiras criações dos anos 70. Por outro lado, Valentino manteve-se fiel ao estilo com que sempre nos habituou. Imagens que nos remetem para um certo calor da noite. Uma boa noite e também uma boa semana.